Estamos no final de maio e o Sol entrou no último signo do outono. É sobre isso que vai ser a análise do céu de hoje. Meu nome é Fábio e sou da Orion Astrologia. E nosso foco é divulgar a astrologia e a filosofia natural como ferramenta para te ajudar a entrar em contato mais profundo com você mesmo e com o mundo ao seu redor. Uma das tarefas fundamentais da astrologia é estudar o céu do momento presente, para te ajudar a entender melhor a qualidade deste momento e tomar melhores decisões e entender melhor qual que é a influência que está sendo exercida neste momento. Então, vamos para o céu de agora. O Sol entrou no último signo do outono. O Sol, como todo mundo sabe, ele tem um caminho aparente no céu ao longo do ano. Esse caminho foi dividido em 4 estações e cada estação, por sua vez, é dividida em 3 signos. Já temos aqui no nosso canal tanto um vídeo sobre as 4 estações, quanto um vídeo sobre o que é astronomicamente um signo. O Sol, então, está no terceiro e último signo do outono. Cada estação ela está dividida, como eu já falei, em 3 signos, que foram chamados de trópico, sólido e bicorpóreo. O signo trópico, o primeiro signo de cada estação, é o signo no qual começa a se manifestar a energia dessa estação. O signo sólido é o signo no qual essa energia começa a tomar um corpo sólido e se expressar com máxima força. E o signo bicorpóreo é um signo que tem 2 corpos. Uma parte dele ainda mostra a qualidade da estação que ainda estamos vivendo, mas uma parte dele já começa a antecipar a estação que vai vir pela frente. Estamos no outono. E quais que são as características fundamentais do outono? Elas são essencialmente 2. A primeira é que a duração do dia é menor do que a duração da noite. Ou seja, é um momento de mais escuridão do que luz. É um momento no qual a energia do Sol, no geral, está enfraquecida. E a segunda qualidade é que, mesmo já estando enfraquecida a luz solar, ela continua diminuindo. O Sol continua se afastando do nosso hemisfério e indo em direção ao outro. Tanto que aqui no hemisfério sul estamos no outono. Lá no hemisfério norte, eles estão passando pela primavera, que é o momento de mais expansão e presença solar. Então, vamos combinar essas 2 qualidades e utilizar isso para entender qual que é a energia desse momento, qual que é a qualidade energética do outono. A qualidade energética do outono é então de interiorização e de pequena morte. Essa morte é um fato, é um momento necessário para todo o ciclo, porque o ciclo ele alterna momentos de expansão, de presença, de vitalidade, a momentos de interiorização, de menor presença da vitalidade. Isso é o que estamos vivendo no outono e isso é o que vamos viver de certa forma também no inverno, que é a estação que vai começar após o solstício que acontece lá para o final de junho. E o que significa bicorpóreo do outono? Que a energia do outono ela já começou a se manifestar no primeiro signo, ela já se aprofundou no signo passado, temos vídeos tanto sobre esse primeiro quanto sobre esse segundo momento, e que agora ela está finalizando o próprio ciclo, está finalizando essa energia outonal para pré-anunciar a energia do inverno. O que acontece no solstício do inverno é um fenômeno astronômico importantíssimo. É a virada do caminho do Sol que, nesse momento que ele está se afastando, ele vai começar a voltar em nossa direção. A qualidade astronômica, mas também energética do inverno é uma energia que ainda está menos presente do que uma energia de primavera e de verão, quando a duração do dia é maior, mas que está já vindo na nossa direção. O inverno é a estação durante a qual a energia ancestral, a energia celeste do céu, ela chega aos poucos aqui na Terra, vai sedimentando debaixo da Terra de uma forma até inconsciente, crescendo dia após dia para explodir e se manifestar na primavera. Por isso que geralmente o equinócio de primavera é considerado o começo do ano, assim como o momento do nascer do sol é considerado o começo do dia, quando a energia volta a se manifestar.
Então, estamos agora finalizando o momento outonal, o momento de morte, que se aprofundou ao máximo no signo passado, e agora está começando a preparar uma energia extremamente potente, uma energia universal que faz com que o Sol ele consiga voltar para nós e trazer novamente a vida de volta para a natureza, para a Terra, para tudo que tem ao nosso redor. Novamente, é só observar o que acontece na natureza ao nosso redor. As plantas, elas têm menos força agora. As plantas são mais fracas, estão mais secas. Isso não é só por uma qualidade climática, mas é pela menor força que o Sol tem nesse momento. E o Sol é a fonte de toda a vida na nossa Terra. Então ele está num momento no qual ele de verdade está mais fraco. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar porque o último signo do outono, que a tradição clássica chama de Sagitário, um signo de fogo, da última quaterna do ano, dos 12 signos, né? Temos a primeira quaterna que vai de Áries até Câncer, a segunda quaterna que vai de Leão até Escorpião e a terceira quaterna que vai de Sagitário até Peixes, sempre começando com o signo de fogo, sempre finalizando com o signo de água. O fogo, a vontade, é aquilo que traz essas novas energias, né? Traz essas novas forças para os ciclos celestes e terrestres, enquanto a água sempre finaliza esses ciclos preparando um novo fogo que vai vir pela frente. A astrologia clássica ela costuma dividir então o zodíaco tanto nas 4 estações quanto nas 3 quaternas, cada uma com a sequência de fogo, terra, ar e água. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e agora Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Começa a terceira quaterna, que é a quaterna que tem uma energia mais coletiva, mais universal. Se a primeira tem uma energia mais instintiva, a segunda tem uma energia mais individualizante, e o primeiro signo dessa segunda quaterna, Leão, é o signo que tem um fogo mais egóico, mais individualizante. A terceira quaterna, o fogo de Sagitário, ele é o fogo mais universal, é a energia mais espiritualizada do ano, porque finaliza a morte para preparar novamente a vida. Ela finaliza esse ciclo de afastamento do Sol para preparar um inverno, durante o qual as energias celestes elas vão se sedimentando e vão crescendo um pouco dia após dia para explodir num novo ciclo que vai começar na próxima primavera. Como sempre, vamos entender melhor isso olhando para o próprio céu. A gente sempre usa o estelário, esse programa que me permite mostrar o céu que a gente vê no dia 21 de maio de 2023, às 4 horas e 9 minutos. Esse é o momento exato no qual o Sol entra no terceiro signo do outono, que é Sagitário. Eu vou só avançar um pouco nas horas, vai mudar quase nada da posição do Sol na eclíptica, mas eu vou conseguir ver o nascimento dele. Então a gente vê, olhando para o fato astronômico principal, que o Sol ele está bem baixo no horizonte, até no momento que ele alcança o ponto mais alto do ciclo diurno dele, né, a meio-dia, ele está bem baixo no horizonte, bem mais baixo do que ele estaria, por exemplo, aqui, no solstício do verão. Olhem a presença tão importante do Sol no solstício do verão. No momento de agora, né, voltando para maio, ele está num ponto bem baixo, não o ponto mais baixo. O ponto mais baixo será aqui, daqui a um mês, quando ele chegará no solstício de inverno. Mas ele está caminhando nessa direção. Então, se a gente olhar para o ciclo diurno dele, vou colocar aqui em play e mostrar o céu, o Sol se movendo, o céu como um todo se movendo durante o dia. O ciclo dele é bem baixo. Esse é um Sol de outono. Na casa onde eu moro, eu consigo ver isso muito bem, porque
Nessa parte do ano, o Sol ele não consegue iluminar algumas paredes do meu quintal. Então, nessa área, todas as plantas elas ficam mais fracas, elas vão buscando o Sol o máximo que elas podem. Às vezes elas ficam um pouco tortas, buscando a presença do Sol, porque ele está mais fraco. Então elas fazem de tudo para ir atrás dele. Continuando um pouco mais rápido. Isso, vamos voltar para um Sol visível. Na verdade, vou voltar para o dia 21 e vamos ver um pouco a posição dos outros planetas. Então, se esse aqui é o pedaço de eclíptica que representa o outono, temos Júpiter e Mercúrio, que estão no segundo signo do outono, Sol, essa aqui é Aldebaran, não é um planeta, Sol, Lua e Vênus, Sol e Lua que estão no terceiro signo do outono e Vênus que está no primeiro signo do inverno. Vamos ver os outros planetas. Tem Marte aqui no começo do segundo signo no inverno. E se a gente quiser ver Saturno, vamos voltar um pouco no tempo. Saturno está aqui, perto da constelação de Aquário, mas isso não tem nada a ver com o signo, porque Saturno está no último signo do verão, aquilo que a astrologia clássica chama de signo de Virgem. Isso está sintetizado aqui nesse diagrama, nesse mapa, que é o mapa da entrada do Sol no signo de Sagitário, no terceiro signo do outono. E, né, como vocês sabem, isso está falado praticamente em todos os nossos vídeos. Isso é aprofundado no nosso curso Fundamento de Astrologia Antiga, onde explicamos qual que é a origem do pensamento sobre signos, por que que um signo significa algo, não tomando aquilo de uma forma dogmática, né? Pensando que se está escrito nos livros tem que ser daquela forma, assim, a gente questionar um pouco o porquê das coisas. Se a gente tentar entender o porquê das coisas e aplicando o pensamento analógico típico da astrologia, a gente, pelo menos a gente da Orion Astrologia, chega na conclusão que faz mais sentido fazer a inversão dos signos para tomar as referências astronômicas como aquelas referências que vão determinar o que é um signo e a qualidade que cada astro tem passando por aquele signo, como ele se expressa. Mas então, só fechando essa parêntese, a gente vê aqui no mapa o Sol no começo de Sagitário, a Lua também em Sagitário, Vênus em Capricórnio, Marte em Aquário, temos Júpiter no comecinho de Escorpião junto com Mercúrio e Saturno em Virgem, como a gente estava vendo antes no céu. Já falei um pouco do significado da energia do Sol em Sagitário, então o foco principal do Sol neste momento é a gente pensar no momento de interiorização, um momento no qual a espiritualidade ela é muito forte, muito presente, porque ela se prepara para a vinda de uma nova energia que vai ser sedimentada, vai crescer de uma forma inconsciente no inverno que vai vir e vai explodir na próxima primavera. Uma outra coisa que a gente pode perceber, não olhando apenas para o Sol, é que a grande maioria dos planetas, na verdade são 6 de 7 planetas, estão concentrados no outono e no inverno. Quando isso acontece no céu, a gente pensa sempre que as coisas estão acontecendo debaixo da visibilidade. As coisas estão acontecendo de uma forma mais inconsciente, não lá em luz plena, na primavera e no verão, em um momento de expansão, mas em um momento mais interiorizante. Isso pode ser percebido também por uma questão extremamente simples, quase óbvia. Eu sempre faço esse exemplo. No verão, temos o carnaval. Todo mundo acorda com disposição para sair de casa e pular lá na rua no meio dos blocos. Agora, isso é muito difícil. Isso é difícil não porque não é carnaval e não tem propaganda na televisão. Isso é difícil porque a energia celeste, a energia que a gente vê lá no céu, é interiorizante.
Sempre quando o Sol está no outono, Mercúrio e Vênus, que ficam sempre próximos a ele, vão estar no mesmo lugar. E às vezes acontece de ter outros planetas sempre nesse lugar, como está acontecendo agora. Então é muito difícil agora ter a disposição, a energia para fazer muitas coisas. É o momento de se relaxar, de estudar mais, de se dedicar àqueles estudos espirituais que vão fazer crescer a nossa espiritualidade e não de sair e pular na rua o tempo todo com alegria, com energia de festa. Na medicina chinesa, a energia do elemento fogo, que é o elemento do verão, é alegria. A energia do elemento metal, que é o elemento do outono, é a tristeza, aquela melancolia que não significa que a gente vai ficar abatido ou triste, mas que a gente vai se recolher para dentro de nós e fazer todos aqueles processos que são necessários para a gente nutrir a nossa alma interior e depois viver melhor os outros ciclos da natureza. Eu sempre chamo atenção sobre isso para meus pacientes aqui no meu consultório, porque se a gente não respeitar a dinâmica desses ciclos, a gente pode adoecer. Se a gente se cobrar demais nessa época, não, eu vou sair, vou fazer 1000 coisas, vou fazer 1000 trabalhos, vou começar muitas coisas novas, a gente não vai dar conta. Essa energia de mudança, de expansão, de fazer coisas é uma energia mais primaveril. No outono é um momento mais para fechar as coisas, para terminar as coisas, deixando espaço para que em outro momento a gente possa começar coisas diferentes. Então, se a gente não respeitar a dinâmica desses ciclos, a gente pode adoecer. A gente pode ter que recorrer àquela energia ancestral que a gente tem desde o nosso nascimento, mas que é esgotável. Na medicina chinesa se estuda muito isso. Se estudam os vários tipos de energia e tem uma energia que é renovada dia após dia, renovada ano após ano, seguindo os ciclos do dia e os ciclos do ano, mas tem uma energia que não é renovável. É uma energia ao qual a gente recorre quando esgotou a energia que é reposta diariamente. E essa energia é muito preciosa. A gente não pode gastá-la simplesmente porque a gente não quer acompanhar o ciclo da natureza. Esse é o momento de mais calma, interiorização e de mais descanso. Se a gente respeitar isso agora, a gente vai ter muito mais ânimo para gastar energias para fazer coisas em outras épocas do ano, principalmente na primavera e no verão. Isso vale também ao contrário. Na primavera e no verão, a gente tem que colocar as coisas para fora, não guardar elas dentro. Se a gente guardar as coisas dentro no verão e na primavera, isso vai gerar talvez adoecimento, porque aquilo que deveria ser colocado para fora fica para dentro. Isso gera um desequilíbrio na nossa dinâmica de vida cotidiana e de como a gente vive os ciclos anuais. Eu acabei falando muito dessas questões e não quero deixar o vídeo muito grande, então eu só vou chamar atenção para uma coisa bem interessante quando a gente faz análise de mapas, e especialmente quando a gente faz análise de mapas individuais, de mapas de pessoas. Eu vou tomar esse mapa como exemplo. Quando a gente estuda os mapas, a gente olha a posição dos planetas nos signos e tenta ver se aquele planeta no signo está em dignidade ou debilidade essencial, se ele está em domicílio ou elevação, em exílio ou queda. Isso geralmente vai nortear a nossa análise, vai dar os primeiros elementos importantes para a gente entender qual que é a qualidade desse mapa, quais que são os pontos fortes desse mapa e as fraquezas, as debilidades que a gente tem que tratar com a pessoa que a gente está consultando ou se a gente está olhando o nosso mapa, que a gente sabe que a gente tem que tratar na nossa vida. Mas não todo mapa tem planetas em dignidade ou debilidade essencial. É o caso deste mapa. Se a gente for olhar, a gente vai ver que não tem nenhum planeta em domicílio, elevação, exílio ou queda. Como a gente vai analisar então essa situação? A gente vai ver que cada planeta está dentro da casa de um outro planeta. Por exemplo, o Sol ele está em Sagitário, que é a casa de Júpiter. Júpiter ele está em
Escorpião, que é a casa, o signo de domicílio de Marte. E fazendo isso, a gente vai ver que tem umas cadeias de dependências, que o Sol, para se expressar bem, ele precisa lidar, dialogar com a energia de Júpiter. Então, a individualidade dessa eventual pessoa, ela se fortalece através da organização, da justiça, através da ordem e da expansão, que é a marca jupiteriana. Isso, que é a qualidade de Júpiter, se fortalece através do diálogo com Marte, ou seja, através da ação, através de fazer as coisas. Continuando e descrevendo toda essa cadeia de dependências, a gente chega nesse mapa a individuar uma situação que é bastante peculiar, que é a seguinte: Marte está em Aquário, ou seja, na casa de Saturno. Saturno está em Virgem, ou seja, na casa de Mercúrio. Mercúrio está em Escorpião, ou seja, na casa de Marte. Esses três são um triângulo que é a base em cima da qual se edifica toda a estrutura desse mapa, porque Júpiter depende de Marte e o Sol depende de Júpiter. Então, a cadeia deles vai descer até a base, que é Marte. Vênus depende de Saturno. Então, Vênus também depende desse triângulo que é a base desse mapa. E Mercúrio, ele tem apenas Saturno dependendo dele, mas o diálogo entre Saturno, Marte e Mercúrio é um diálogo de iguais. Então, as três coisas que eu procuraria fortalecer nesse mapa, caso fosse de uma pessoa que vem me procurar no meu consultório e está com algum problema, são esses três planetas: Marte, Saturno e Mercúrio. Porque é a partir deles que vão depender todos os outros. Então, eu posso trabalhar geralmente com plantas que fortalecem esses três planetas. E claramente eu vou tentar entender isso dialogando com a pessoa, entendendo qual que é a questão que ela está me trazendo naquele momento específico. Se é um problema de comunicação, eu vou tratar Mercúrio. Se é um problema de ação, eu vou tratar Marte. Se é um problema de contato consigo mesmo ou um problema de espiritualidade, eu vou tratar Saturno. Mas sempre pensando que cada um desses três se fortalece quando os outros dois se fortalecem. Se a pessoa já está me trazendo um problema que está relacionado a Sol ou Júpiter, eu vou precisar descer essa cadeia e ver quem que está na base deles. O Sol depende de Júpiter, que depende de Marte. Então eu vou tentar fortalecer seguindo esse caminho. Isso pode ser feito, né? A gente já falou disso, com plantas, diálogo, tratamento com shiatsu, como eu faço aqui no meu consultório, mas também com acupuntura, reiki, todas as disciplinas que têm um trabalho não apenas físico, mas também energético. Então, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Podem deixar dúvidas, perguntas, comentários aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo.